O Via Justiça de hoje é sobre as eleições. Nós vamos mostrar como elas serão este ano em Minas Gerais. Nossos convidados, o desembargador Rogério Medeiros, vice-presidente e corregedor do TRE de Minas Gerais, e a juíza Andréa Miranda, diretora do Foro Eleitoral de Belo Horizonte. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Eleições 2018. Em foco neste programa, as inovações do pleito, o combate às fake news, o voto nulo, a segurança da urna eletrônica, o tempo reduzido de campanha, propaganda eleitoral e o trabalho para a acessibilidade do eleitor, entre outros temas. A Justiça Eleitoral faz os últimos preparativos para as eleições de 7 de outubro em Minas Gerais. Desembargador, juíza, qual é a estrutura envolvida? Quantos juízes, mesários, quantos candidatos, quantos eleitores aptos a votar? Bom, em Minas Gerais, nós teremos uma gama de pessoas envolvidas nas eleições. Juízes, nós somos 304, é o mesmo número de promotores eleitorais. Em termos de juízes na Corte do Tribunal Regional Eleitoral, são 7 juízes, mais 7 substitutos. Mesários, nós teremos um total de 196 mil mesários, que são aquelas pessoas imprescindíveis para a realização do pleito eleitoral. Em Belo Horizonte, 18 mil mesários, além de servidores da Justiça, voluntários. Então, esse é o número de pessoas que seremos os responsáveis pelo sucesso das eleições em Minas Gerais. Eleitores aptos a votar, quantos são? Eleitores aptos a votar? 15 milhões. 15 milhões, aproximadamente. Aproximadamente. Né? Desembargador, quanto vão custar as eleições deste ano? Elas serão mais caras do que as últimas eleições? Sim, um pouco mais caras, são em torno de 40 bilhões de reais. E nas últimas eleições foi em torno de 32 a 36 bilhões de reais. Doutora Andréa, candidaturas femininas este ano em Minas, os partidos conseguiram cumprir? Sim, atingiram sim as metas estabelecidas e a participação feminina já está sendo assim, vamos dizer, empreendida em todos os seus aspectos, com todos os números, todos os cargos preenchidos. Em termos de acessibilidade do eleitor às urnas, o que está sendo feito? O Tribunal Regional Eleitoral fez uma ampla divulgação no sentido de que os eleitores que tivessem dificuldades a acesso, dificuldade de mobilidade, procurassem os postos de atendimento para que fizessem a alteração do seu local de votação em busca de um local mais acessível, que pudesse facilitar o seu acesso. Então, nisso nós tivemos um sucesso. Desembargador, como caracterizar as eleições de 2018? Em que inovam? Qual a lei que vai reger as eleições deste ano? A lei das eleições ela está em vigor desde 1997, que é a Lei 9.504, e ainda temos algumas disposições do Código Eleitoral de 1965 em vigor, além da Lei 9.096 de 1995, que trata dos partidos políticos. Mas a grande novidade, que aliás não é propriamente essa eleição, nas eleições municipais em 2016 já tínhamos essa disposição em vigor, foi o encurtamento do período de campanha pela metade. Nós tínhamos 90 dias de campanha e agora são apenas 45 dias. E também desde 2016, por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, as pessoas jurídicas, empresas privadas, não podem mais doar para candidatos, partidos em período eleitoral. A grande novidade, em decorrência dessa decisão do Supremo, foi a criação de um fundo eleitoral público, com dinheiro público, para financiar candidatos e partidos nas eleições de 2018. Doutora Andréa, como ver a redução do prazo de campanha eleitoral para 45 dias? Quais as limitações disso? Sob o meu ponto de vista, eu penso ter sido benéfico. É um período curto, aquelas pessoas que se manifestam contrariamente dizem que é um período difícil para que aquele candidato que não é conhecido se torne conhecido. Nesse aspecto eu discordo, porque hoje nós temos um fator importantíssimo, que são as redes sociais.
elas ajudam sobremaneira a divulgação dos candidatos. Eu penso que o prazo de 45 dias é bastante razoável para que o candidato possa expor sua plataforma de política, de governo, suas ideologias. Desembargador, por que houve essa redução nesse prazo? Quais os possíveis prejuízos para o eleitor com essa redução? A justificativa maior é corte de gastos, né? Menos campanha, menos gastos. E talvez até como uma tentativa de resposta à indignação da opinião pública com escândalos sucessivos que vêm desde a época da eleição de Fernando Collor, nessa questão de Caixa 2, tesoureiros, PC Farias, etc. Então, pressupõe-se que menor tempo de campanha, menos gastos. Mas também há os críticos que entendem que o intuito foi beneficiar quem já está na vida pública ou quem já é conhecido, um artista famoso, por exemplo, um jogador de futebol, ele precisa se expor menos. Mas isso procede, é justamente isso. Afirma-se que essa redução favorece quem já é conhecido. Mas como bem lembra a doutora Andréia, e nós teremos que reanalisar isso depois do resultado das eleições, porque esse fenômeno é muito novo, talvez nós estejamos num momento de um grande divisor de águas, em que a própria propaganda eleitoral tradicional, inclusive o horário dito gratuito de rádio e TV, não tenha tanto impacto como terão as propagandas através das redes sociais, né? Twitter, Facebook, etc. Então, candidatos, veja aí, apenas ainda em campo de pesquisas, que não querem dizer nada, mas a gente vê que candidatos aí, inclusive nas eleições majoritárias, que são filiados a partidos inexpressivos, com pouco tempo de campanha no rádio e na TV, porque a sua base de apoio é muito pequena. No entanto, com esse fenômeno das redes sociais despontando na ponta, né, nas pesquisas de intenção de voto. É um fenômeno a se analisar, a se confirmar com as urnas, né, o impacto das redes sociais nas eleições. Com essas características todas, o senhor acha que a propaganda eleitoral tem que ser repensada também, doutor André? Sim, como disse o desembargador Rogério, nós temos que analisar ou reanalisar a situação após as eleições, porque as redes sociais elas têm avançado muito nos últimos anos, não é? Coisa que não pensávamos que teria essa força em 2014, por exemplo, há 2 pleitos atrás. E agora, como ele disse, candidatos que não são conhecidos se tornaram extremamente conhecidos e eles não possuem qualquer tempo, mínimo tempo de propaganda gratuita. Então isso nós teremos que repensar, sim. Quais são as regras? Como que a senhora define as regras para a propaganda deste ano? Também, sob o meu ponto de vista, eu penso que elas melhoraram. É preciso entender que da forma como elas existiam, ou como existia, não era viável. Eu vou dar um exemplo que incomodava bastante a população, os cavaletes pelas ruas. Era um incômodo para os pedestres, enfim, para todas as pessoas caminharem pelas ruas. Hoje é proibido o uso de cavaletes. E se você fizer uma pesquisa junto à população, nós vamos entender que todos foram ou são favoráveis a essa alteração, porque era um incômodo sem comentários. Por outro lado, a questão da conscientização ecológica, no sentido de não poluir, seja visualmente, ou seja até mesmo com vamos assim dizer, pichação de muros, postes, viadutos, a cidade ficava completamente suja e as pessoas não tinham qualquer consciência a esse respeito. Passava-se o período eleitoral e nenhum candidato procurava em limpar aquela sujeira. Hoje isso já não existe mais. Então eu vejo de forma positiva. Propaganda no rádio e na televisão, outdoor não, né? Não pode. Desde 2006 é proibido, com alteração na Lei 9.504. Por que proibiram o outdoor? Corte de gastos. E essa época foi muito interessante, por coincidência eu estava no TRE em 2006, na Comissão de Fiscalização de Propaganda. E lá em Uberlândia, um determinado candidato alugou um caminhão-baú e parou o caminhão na praça todo pintado. Então eu apliquei a multa, inclusive, embora a lei não fosse explícita naquela época,
Eu entendi que se o motivo da proibição de outdoor foi a eliminação de gasto, ficaria muito mais caro, ao invés de fazer o outdoor, mandar confeccionar, deixar um caminhão parado, né, no período de campanha. E apliquei a multa. Essa decisão minha, por falta de previsão específica na lei, ela acabou derrubada no TSE. Foi confirmada no TRE e derrubada no TSE. Depois o próprio TSE mudou a sua jurisprudência e uma posterior reforma fala que é proibido o outdoor e qualquer artefato análogo, evitando inclusive o quebra-cabeça, né? Você faz um cartaz com a orelha do candidato, depois outro com o olho, o nariz, vai montando aquilo e vira o tamanho de outdoor, justa posição de placas, isso tudo é proibido. Aliás, hoje propaganda em bens particulares só pode através de adesivo plástico de até meio metro quadrado, não tem placa, cartaz, nada mais. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, voltamos em instantes. O Via Justiça e as eleições deste ano em Minas Gerais. Participam do programa o desembargador Rogério Medeiros, vice-presidente e corregedor do TRE de Minas Gerais, e a juíza Andréa Miranda, diretora do Foro Eleitoral de Belo Horizonte. Propaganda pela internet. Quais as principais regras eleitorais para o ambiente virtual, doutora Andréa? Olha, eu penso que a primeira regra principal é não espalhar ou não fazer fake news. Né? Nós temos um cuidado muito grande com isso. E hoje, na questão da propaganda na internet, existe o que nós chamamos de impulsionamento. O que significa isso? A pessoa, o usuário da internet, ele tem 10 mil seguidores. Ele faz uma postagem, mas ele quer que outras 100 mil pessoas visualizem aquela postagem dele. Então, ele precisa pagar para aquela plataforma da rede social para que impulsione isso a essas pessoas. Então, esse é o impulsionamento. Quem é que pode fazer esse pagamento, esse impulsionamento? Apenas e tão somente o candidato e o partido político. Aquele correligionário, cabo eleitoral, simpatizante, seja que nome for dado, ele não pode impulsionar, ele não pode fazer o pagamento. Ele pode compartilhar, ele pode divulgar na sua página, mas ele não pode pagar para que outras pessoas vejam. Desembargador, o que mais preocupa a Justiça Eleitoral em relação às eleições de outubro? São as fake news? Essa preocupação em momento muito oportuno, o então presidente do TSE, ministro Fux, no final de 2017, ele já alertou para isso e tomou uma série de iniciativas, dialogando com os partidos, com os potenciais candidatos, com a própria imprensa, a sociedade em geral, alertando para esse risco. E eu creio que até aqui, evidentemente que o debate político ele é sempre inflamado, né? Mas até aqui nós temos conseguido manter a situação sob controle, até porque a imprensa tem dado uma grande colaboração, seja a imprensa televisiva, rádio, imprensa escrita, tem aberto a qualquer cidadão aí canais para esclarecer dúvidas sobre informações recebidas. Uma outra preocupação também, e nós já superamos, pelo menos no caso aqui do TRE de Minas, terminamos essa semana a fase de apreciação dos pedidos de registro de candidatos, né? Foi superada com muita tranquilidade e seguindo aquele parâmetro também de aplicar rigorosamente a chamada lei da ficha limpa. Então, de sorte que eu acho que hoje a nossa grande preocupação, que ela não é propriamente uma questão jurídica, uma questão da alçada da justiça eleitoral, mas é um desafio da própria sociedade brasileira. O que nos preocupa imensamente é esse grau de radicalização que assumiu a atual campanha eleitoral, a polarização, né? E até a violência que, infelizmente, emergiu disso. Tivemos um inusitado atentado à faca contra um candidato presidencial, infelizmente, na tradicional cidade mineira de Juiz de Fora. Isso é preocupante. Vamos falar agora sobre votos brancos e nulos. Eu pergunto para a senhora, doutora Andréa, o seguinte: muitos acreditam que votos brancos e nulos podem anular uma eleição. O que dizer sobre isso? Fake news. Fake news, né? Fake news.
Porque o que acontece? O candidato ele vai ser eleito com os votos que lhe forem computados. Agora, eu sempre digo ao eleitor que nós lutamos tanto por uma democracia no Brasil, e o passo importante é justamente ele exercer o seu direito de escolher os seus governantes. Depois, nós precisamos escolher, bem ou mal, mas precisamos escolher. Nós não podemos fugir a essa luta, porque amanhã, como é que nós vamos reclamar, como é que nós vamos cobrar? Então é preciso que o eleitor sim vá às urnas e exerça o seu direito. Isso é o mais importante. E nós vamos saber que vai ser eleito aquele que tiver o maior número de votos, dentre, obviamente, o número de eleitores. Então essa história de voto branco e nulo, anular uma eleição, isso não existe. Quando que uma eleição pode ser anulada, desembargador? Completando aí o raciocínio da doutora Andréia, o Platão já dizia que se as pessoas de bem se omitirem, não candidatando ou não votando, esse espaço não fica vazio, não existe vácuo. Então alguém vai se candidatar ou vai votar no lugar dessas pessoas de bem, e às vezes não são pessoas de bem, né? E depois não adianta reclamar. Mas hoje o que mais leva à anulação de eleição são situações também previstas na legislação em que o candidato eleito abusou de poder político ou econômico, né? Comprou votos, né? Captação de sufrágio, ou seja, praticou atos de corrupção em sentido amplo para se eleger. Existe uma série de medidas legais para apurar esse tipo de infração. Ainda no curso da campanha nós temos as chamadas ações de investigação judicial eleitoral. Depois da diplomação pode haver também uma impugnação de mandato eletivo, né? Recurso contra a expedição de diploma em casos de fraudes eleitorais. Em suma, essas situações devidamente comprovadas podem levar à anulação de eleições, como ocorreu nas eleições municipais. Nesse caso, tem de fazer uma nova eleição, que a gente chama de eleição suplementar. Urna eletrônica. Sempre surgem vozes contra a urna eletrônica, doutora Andréia. É possível fraudar a urna? Olha, as urnas eletrônicas começaram em 1996. Em 2000, todo o Estado e o Brasil, as eleições foram realizadas na urna eletrônica. Eu faço um desafio a essas pessoas incrédulas que ainda julgam a urna eletrônica frágil. Me aponte um dado conclusivo, efetivo de fraude. Nunca houve qualquer divergência entre o resultado das urnas, que nós chamamos do boletim de urna, que é o resultado final das eleições, é um relatório impresso ao final da votação, às 17 horas, pelo presidente da sessão, e é entregue aos partidos políticos e é fixado na porta. Nunca houve qualquer divergência entre esse dado e o dado coletado pelo TSE, e então eu faço aquele desafio, me aponte um dado efetivo. Nós fomos às ruas de Belo Horizonte perguntar o que a população espera dessas eleições. Eu espero muita coisa, né? Mas acontecer não acontece, né? É só Deus para tocar no coração de cada um, porque tá difícil, né? Estou aqui recorrendo a um tratamento, sou do interior, sem um plano de saúde, sem atendimento por falta de repasse de verbas, né? Aí fica difícil acreditar que vai ter melhora, mas como brasileiro ainda tem um pouquinho de esperança. Eu espero que as pessoas tenham consciência, né? Votem na pessoa certa, né? E que tudo dê certo, né? Porque do jeito que tá não pode ficar, né? Nós brasileiros já estamos pedindo socorro, né? O que o senhor espera das eleições desse ano? Infelizmente nada, viu? Eu acho que a gente está desacreditado. E não é só eu não, a população inteira, todos que entram lá a mesma coisa. Nós já estamos chateados com esse pessoal e cada vez acho que vai ficar pior, viu? O que o senhor tem a dizer sobre a fala popular, desembargador? Na média aí a gente ainda vê um fiozinho de esperança, isso é muito interessante, né? Um fiozinho de esperança, e é isso mesmo. Eu acho que razão para indignação as pessoas têm realmente sobra, né? Não só com os políticos, até às vezes com alguns setores do próprio Poder Judiciário, né? Isso aí a gente não pode contestar. Mas, em contrapartida, eu sempre digo, nesse espectro, aqui em Minas foram 2.100 registros deferidos em todos os níveis, né, de
disputa aí nessas eleições. Então, nesse espectro tão amplo de candidatos, nós vamos ter, sim, se olharmos com cuidado, analisando essas pessoas, ouvindo outras pessoas de confiança, de achar pessoas de bem e tentar fazer com que sejam eleitas para melhorar o país. Rapidamente, a senhora, para a gente fechar esse bloco. Sim. O que eu vejo é a seguinte situação. Você, eleitor, o que você espera? Como disse a cidadã, que ela quer uma saúde, um atendimento adequado. Então procure dentre os candidatos aquele que tem essa plataforma. Faça a sua escolha dentro dessa possibilidade. Veja qual é a ideologia desse candidato, do partido político e faça a melhor opção, aquela que você acha que vai resolver o problema. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e as eleições 2018. Participando do programa, o desembargador Rogério Medeiros, vice-presidente e corregedor do TRE de Minas Gerais, e a juíza Andréa Miranda, diretora do Foro Eleitoral de Belo Horizonte. Desembargador Medeiros, a lei conseguiu afastar a influência do poder econômico nas eleições de 2018? A decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir doações por pessoas jurídicas, né, inviabiliza, pelo menos em tese, essa influência. Eu particularmente sou contrário, eu acho que tem que haver, como acontece nos Estados Unidos, liberdade de doar dentro de um teto e prestação de contas, inclusive pela internet, em tempo permanente. Então nada garante que o uso do Caixa 2 tenha sido inibido. Mas realmente, inclusive pelo fator Lava Jato, né, a gente sente uma inibição muito grande dessa influência. Doutora Andréa, orientações para o dia das eleições. Olha, o eleitor não poderá fazer qualquer tipo de anotação no caderno de votação. Simplesmente assinar. Então, por favor, não coloque nenhum número de candidato no caderno de votação. O candidato, o eleitor não pode fazer a boca de urna, isso vai ser combatido de forma veemente e firme pelas polícias. Então, fica aí esse alerta ao cidadão. Por favor, não faça nenhum tipo de anotação alusiva a candidato, qualquer que seja, no caderno de votação. Estatísticas de julgamento pela Justiça Eleitoral em relação ao último pleito, perspectivas para esse ano, desembargador? O TRE de Minas Gerais julgou em torno de 5 mil processos em eleições anteriores, mas na tendência que já verificamos no nosso dia a dia, a judicialização está menor esse ano. Talvez ao final do processo tenhamos um número mais reduzido de processos envolvendo as eleições em Minas Gerais. O procedimento das ações eleitorais, as ações correm muito rápido, né? Sobretudo aquelas que envolvem registro de candidato e propaganda. Os prazos são exíguos, 24, 48 horas. As decisões têm que ser muito rápidas, porque a definição, como se diz na gíria, é para ontem. Mas essas ações que investigam abuso de poder para caçar mandato, elas são mais lentas. Tem produção de prova, né? Às vezes até perícia, então demanda mais tempo. Às vezes até a cassação veio já no curso do mandato, né, do candidato eleito. Doutor André, o sistema eleitoral brasileiro deve ser repensado, deve ser reformulado? Ele tem falhas? Vamos para as considerações finais da senhora. Olha, eu só penso que tudo pode ser melhorado. Eu entendo que o sistema eleitoral nosso é razoável, ele é confiável. E aí vai uma dica para o eleitor, aquele ainda incrédulo com a urna eleitoral. O TRE tem um programa que se chama Visita Guiada. Vá ao site do TRE, www.tre-mg.jus.br e faça a sua inscrição na visita guiada. E você vai acompanhar a inserção de dados nas urnas, a votação paralela. Então você vai conhecer como é o sistema eleitoral e como funciona a urna. Vá até o site e faça a sua inscrição. Mesma pergunta para o senhor, sistema eleitoral brasileiro. Eu sou a favor do voto distrital, né? Eu acho que vincula mais os deputados e vereadores à sua região de origem. Como eu já adiantei, eu sou a favor da liberação do financiamento por empresas dentro de um teto máximo e com prestação de contas permanente, inclusive pela internet.
E eu sou a favor do fim do voto obrigatório. Eu acho que já está na hora de experimentarmos essa liberdade de decidir se vai ou não votar. Evitar até essa que eu vou lá, mas vou para anular meu voto. Então é melhor não ir, né? Democracia é isso. Agora eu penso o seguinte, que a maior reforma eleitoral, o Dom Pedro II já dizia isso, é educar o nosso povo. Enquanto não houver educação de qualidade para toda a população, nós teremos maus eleitores, infelizmente. Muito obrigado ao senhor desembargador, à senhora, doutor André, pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador Rogério Medeiros, vice-presidente e corregedor do TRE de Minas Gerais, e com a juíza Andréa Miranda, diretora do Foro Eleitoral de Belo Horizonte. E-mail para contato viajustiça@magis.com.br. E até o nosso próximo encontro.